As dificuldades provocadas pela segunda onda da pandemia do coronavírus têm tirado o sono de milhares de empresários e trabalhadores. Donos de bares e restaurantes vivem uma situação dramática e sem precedentes em todo o país e na região não tem sido diferente. O empresário e fundador da pizzaria Delícia Pimenta, localizada em Osasco, conta que o salão da pizzaria vivia lotado e com fila de espera. Hoje, o cenário é bem diferente. Para manter a operação, Clóvis Capuzzo precisou fazer mudanças no cardápio. Capuzzo, antes da pandemia, a pizzaria recebia em média quantos clientes em um final de semana de casa cheia? Bem, eu quero começar desmistificando um mimimi. Eu tenho visto pessoas o tempo todo dirigindo sozinhas dentro dos carros de máscara. Acho que isso é um absurdo. Ninguém aqui é negacionista, ninguém está negando a doença ou que a Terra é plana, enfim, esse tipo de argumento, mas a gente precisa colocar os pingos nos is, não é? Para falar deste Delícia de Pizza, desse Delícia Pimenta aqui, isso aqui foi construído para que se pudesse oferecer para as pessoas de Osasco um lugar que a gente sempre busca na capital, em Moema, na Vila Madalena, nos Jardins. E eu, quando resolvi construir o Delícia, foi para poder oferecer para as pessoas uma coisa que a região oeste não tinha. Talvez alguma coisa em Alphaville. E aí eu fui pego no contrapé de algo que era um sonho, que era um objeto de desejo para mim e de satisfação. E aí eu fui pego nesse contrapé por conta da pandemia. O senhor chegou a precisar dispensar funcionários devido a essa crise? Nós éramos aqui no Delícia, por conta do serviço que eu queria oferecer e ofereci durante um tempo, um ano e pouco, 42, nós éramos 42 pessoas aqui dentro. E para falar um pouquinho sobre esse quadro, vocês não têm ideia de como é difícil reunir um grupo tão heterogêneo de pessoas com estudo. Eu não vou nem falar de cultura, pessoas com estudo e outras sem estudo, porque lamentavelmente a profissão de quem trabalha em bares e restaurantes é muito marginalizada. E aí, com muito custo, nós conseguimos reunir um grupo de pessoas homogêneas, diferentes entre si, mas homogêneas. E quando quem é empresário hoje em dia sabe, eu tive uma empresa com 200 funcionários na área da produção de eventos. E todo empresário sabe da dificuldade de reunir um grupo que possa alcançar os resultados que a gente objetiva na vida, não é? E aí, quando parece que está tudo chegando aos eixos, finalmente você vai engrenar realmente. Parece que quando o avião está na pista e começa a rolar, e aí o piloto vai puxar o manche, aconteceu a coisa da pandemia, que esperávamos que fosse por poucos meses, não é? E aí entrou nesse dilema todo e todos os 42 perderam os empregos. A gente gerava 42 empregos diretos e mais algo em torno de 50 de empregos indiretos, por conta das nossas atividades e da maneira que a gente trabalhava aqui no Delícia. O seu estabelecimento chegou a receber algum incentivo do governo? Muito se falou, não é? Muito se propagou nessa guerra política que está havendo entre os governadores e o presidente. Muito se falou de recursos, de ajudas diversas, de incentivos, mas é tudo balela. Para você que está me ouvindo aqui agora, acredite, é tudo balela. As dificuldades são absurdas. Já não era fácil conseguir dinheiro, eu não vou nem dizer dinheiro barato, não, eu vou dizer, já não era fácil conseguir dinheiro a um preço minimamente razoável, a um custo minimamente razoável.
por conta da pandemia, obviamente que todo mundo atrasou impostos, esse tipo de coisa. E os bancos não estão nem aí. Você tem que entregar garantias reais, você tem que entregar garantias palpáveis, sólidas, porque você não chega a ter acesso a essas linhas. Se fala de Pronamp, de empréstimo do Banco do Brasil, nada disso é verdade. Não se chega a termo com esses empréstimos. Não aconteceram. Devido à pandemia, foi necessário reformular o cardápio? Quando eu criei o Dilícia, a minha proposta, como eu já disse, era de um serviço realmente diferenciado e excepcional na sua qualidade. Nós tínhamos um cardápio de algo em torno de 80, 90 produtos de insumos diversos, de camarão passando por lagosta, a pratos requintados da culinária italiana. E aí você começa a murchar, né? A gente ficou fechado por um tempo, alguns meses, porque não sabíamos se íamos para norte ou para o sul. E aí quando eu vi que o negócio era muito sério mesmo e que as condições não se restabeleceriam tão facilmente, eu resolvi construir no Dilícia uma pizzaria. E aí o cardápio foi absolutamente reformulado. Nós saímos de um cardápio internacional e eu fui para um cardápio de pizza que me pareceu mais fácil de vender num primeiro momento, mormentemente que a gente tem concorrência de pizza de 15, 20 reais, imagina uma coisa dessa. E sim, para responder se o cardápio foi reduzido, sim, foi muito, muito reduzido. E devido à pandemia, o delivery, qual foi a porcentagem de aumento referente ao delivery para as vendas normais, no caso presenciais? Quando o Dilícia funcionava a plenos pulmões, nós não tínhamos delivery aqui. Eu não consigo imaginar um prato que você consome saindo do forno muito quentinho, muito gostoso, colocar dentro de um invólucro e ele viajar por 10, 15, 20 minutos às vezes, para chegar na sua casa, você abrir isso ainda e aí depois consumir isso. Não fica o mesmo sabor, não tem a mesma textura, não tem a mesma qualidade, não tem. Qualquer prato que você transporte, coloque num invólucro, numa vasilha, não tem o mesmo sabor que você comendo na mesa, na hora que sai da cozinha. Portanto, nós não tínhamos delivery aqui. Agora, depois que eu transformei um pedaço do Dilícia numa pizzaria, aí sim a gente... Mas ainda é algo que não me agrada, porque a pizza não fica a mesma coisa. Na embalagem que você manda a pizza, e é uma embalagem de qualidade, obviamente que a pizza vai suando ali dentro. Né? Os vapores da temperatura da pizza fazem com que ela chegue diferente se comida assim que ela saiu do forno. Então, nós não tínhamos delivery, então o delivery não significava nada para a gente. E hoje, que imagina-se, com a qualidade que o Dilícia oferece, a gente mandar uma pizza para sua casa, ainda assim ela chega diferente. E o delivery não é importante. Para o Dilícia Pimenta não é importante. O que tem sido mais difícil, manter os fornecedores ou pagar os impostos nessa época de pandemia? Tudo é muito difícil hoje. Eu tive um outro projeto de sucesso aqui em Osasco, o Canto da Mata, que também está muito difícil, está mal, porque ninguém vai. Eu tinha uma empresa de 200 funcionários na área de produção de eventos. O Dilícia era a resultante de um sonho, de um lugar para receber as pessoas.
E é tudo tão difícil hoje que não dá para dizer para você o que é mais difícil. Se é pagar fornecedores, se é manter o cardápio, se é manter o restaurante aberto, se é minimamente pagar os impostos para que o seu nome continue limpo. Os impostos não estão sendo pagos já há algum tempo. Os fornecedores, a gente tem feito algumas permutas, uns mais próximos têm alongado os prazos, outros menos sensíveis ao momento, só com pagamento à vista. Está tudo muito difícil, não tem nada fácil. A partir do dia 24 de abril, os restaurantes poderão abrir suas portas novamente, segundo o governo do estado de São Paulo. Qual a sua expectativa referente a isso? Eu estou desolado. Ainda hoje, conversando com um amigo, a impressão que se tem é que a luz ao final do túnel é só uma vela. Uma vela com a chama lânguida, mas ainda pequena, muito pequena, e que qualquer sopro pode apagá-la. Nós temos vivido a expectativa de que seja verdade que a economia abra e que o nosso setor deixe de ser os carrascos e os culpados, aspas aí, pela disseminação desse vírus. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, a Abrasel, desde o início da pandemia, que ocorreu há pouco mais de um ano, cerca de 350 mil bares e restaurantes encerraram as suas atividades no país, sendo 50 mil deles somente no primeiro trimestre de 2021. Além disso, cerca de 1 milhão de trabalhadores ficaram sem um emprego. De acordo com dados do Sindicato Empresarial de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, os senhores que representam os estabelecimentos de Osasco, Alphaville e região, ao menos 20% das empresas do setor encerraram suas atividades, ou seja, mais de 5 mil estabelecimentos comerciais já foram fechados desde o início da pandemia somente na região de Osasco. Nós não somos os responsáveis. Não somos.